pessoal, a paz do Senhor Jesus. Hoje quero compartilhar com vocês uma palavra que se encontra no Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11. Essa passagem fala sobre uma mulher pega no ato de adultério, onde havia ali alguns acusadores e eles levam esse caso diante de Jesus para ser resolvido. O tema desta mensagem é: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Muitas vezes esse tema ele é utilizado para justificar os próprios erros. Quando eu erro e não quero ser cobrado por ninguém, eu vou dizer isso. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. É muito usado secularmente esse tipo de expressão, mas o propósito não é esse. Pelo fato de todo mundo ter pecado, então eu quero logo me isentar de qualquer tipo de correção, e não é assim que funciona. Até porque a correção, quando ela vem biblicamente falando, não são homens que corrigem, mas é Deus, através da sua palavra e através de homens, os quais eles têm usado para esse propósito. O que eu vejo nessa ocasião é que existe ali um tribunal o qual aqueles homens querem estabelecer, colocando como juiz Jesus naquela situação. Mas na verdade aqueles homens não montam um tribunal, porque um julgamento ou julgar significa dar sentença. E a sentença ela pode tanto ser condenar como absolver. Aqueles homens eles chegam pronto a apedrejar aquela mulher. Então isso não era um julgamento, já era a sentença em si, estavam condenando ela. Porém, como eles fazem aquilo com a intenção de pegar Jesus em contradição, Jesus então, ele sim estabelece o tribunal ali. E quando Jesus estabelece esse tribunal, ele percebe uma coisa: aqueles homens tinham muita ousadia naquilo que faziam, porque eles estavam até respaldados pela lei da época. A lei de Moisés dava respaldo para que eles apedrejassem um adúltero. Então na época a lei subsidiava esse tipo de comportamento. E provavelmente eles achariam, ou achavam naquela ocasião, que Jesus não teria uma resposta para aquilo. Mas Jesus diz o seguinte: aquele que não tem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Por que eu disse que essa expressão ela é usada de maneira errônea nos dias atuais, quando as pessoas querem se justificar para não serem corrigidas? Porque quem disse essa expressão não foi qualquer pessoa, não foi um ser humano normal. Foi Jesus que falou essa expressão. Quando ele diz aquele que não tem pecado, ele estava falando dele mesmo. Naquela ocasião, a única pessoa sem pecado era ele. Por outro lado, ele dizia assim: aquele que não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, eu sou o único, Jesus falando, eu sou o único que tenho autoridade de condenar essa mulher. Eu posso fazer isso sem nenhum problema, porque é o único que tinha essa autoridade, por ser o único que não tinha pecado. Então a frase, quando ela é colocada em um outro contexto, ela se torna errada. Mas nos lábios de Jesus, é uma maravilha essa expressão. Por quê? Porque quando ele diz que cabia a ele a autoridade daquele julgamento, logo ele não põe as pedras como única opção. Logo Jesus põe o perdão como opção dentro daquele tribunal. Ou seja, se ele era o único que tinha autoridade, ele resolveu abrir mão das pedras e dar o perdão àquela mulher. E ele disse: cadê os homens que te condenavam, que te acusavam? Eles não estão aqui, responde ela, foram embora. E ele disse: eu também não te condeno, vá em paz. Ou seja, o perdão de Jesus naquele lugar é o mesmo perdão que serve para a minha vida e para a sua hoje. Por que eu teria na minha mão uma pedra para acusar o meu próximo, sendo que eu posso ser alvo da mesma pedra? Ou seja, o tribunal montado por Cristo é um tribunal o qual é réu dele toda a humanidade. Eu e você. Você precisa do perdão de Jesus? Então abra a mão das pedras quando estiver diante do seu irmão. E saiba de uma coisa, conforte o seu coração. Jesus não escolheu as pedras, Jesus escolheu o perdão. Chegue-se diante dele com arrependimento, que Jesus vai te perdoar e você terá acesso livre à presença de Deus através do sangue de Jesus. Deus abençoe, fique com esta palavra, fique com Deus, em nome de Jesus.